Oi meninas, tudo bem? Agora que vocês já me conhecem, eu vim aqui pra gente falar sobre um assunto bem delicado, tá? O assunto de hoje é relacionamento abusivo. Não quer dizer que só homens são abusivos, tá? Mas como a maioria dos relatos que eu conheço, relatos da internet, amigas e tudo mais, a gente fala de homens que são os abusadores, no lugares de abusadores, hoje o meu assunto é sobre eles. Eu tô nesse lugar de fala porque eu tive um relacionamento de 6 meses, que foi bem abusivo. Ele não me bateu, tá? E aí a gente escuta essa frase de muitas pessoas. Ele não me bateu, mas não precisou bater. Porque ele afastou você dos seus amigos, no meu caso também. Ele não precisou te bater, mas ele mexeu com o seu psicológico. Ele te sugou financeiramente, ele acabou com a sua autoestima. Já falei afastar das pessoas, né? Não só dos amigos, mas familiares também. E aí, às vezes, quando a gente não passa por essas situações, a gente fica se perguntando como as mulheres passam por isso e não saem desse relacionamento. Esse relacionamento de 6 meses não tinha nenhum tipo de sentimento. Até porque eu era apaixonada por outra pessoa ainda, de um relacionamento anterior. Então não havia nenhum tipo de sentimento. O sentimento que não tinha ali, que era maior ainda, era a falta do meu amor próprio. Eu não estava me amando naquele momento, eu estava carente, né? Eu estava num momento que eu estava fraca psicologicamente e aquela pessoa se aproveitou disso, né? Pra poder me dominar. Eu sempre fui uma pessoa sã, uma pessoa que tinha noção das coisas que queria e nunca deixei ninguém decidir sobre a minha vida. Eu estava vivendo um relacionamento em que a pessoa praticamente decidia os meus passos. Isso acontece não só comigo, isso acontece com milhões de mulheres por aí. Homens também, tá? Não quero ser hipócrita de dizer que não há mulheres abusadoras. Sim, existem. Mas a maioria dos casos são homens, tá? E aí é disso que eu vou falar aqui. Eu separei alguns relatos só pra gente ter uns exemplos aqui na internet, tá? Meu ex-abusivo minou totalmente minha autoestima, me humilhava e sempre me fez sentir que eu era menor que todo mundo, sem contar as inúmeras vezes que fez questão de explicitar que nunca terei amigos e nunca serei amada. Essa pessoa resumiu completamente o que eu diria aqui. Afastou os amigos, fez essa pessoa se sentir nada, se sentir o lixo, xingava, fazia piadas sobre o corpo, sobre as roupas, sobre tudo que essa pessoa utilizava, né, usava. Então, assim, não há amor quando alguém te diminuiu, quando alguém te diminui, né? Não há amor quando alguém te humilha. Não há amor. Isso não é amor, isso é doença. E essa pessoa precisa se tratar antes de ter um relacionamento com outra qualquer. Mais difícil é a gente sair desse tipo de relacionamento. Por quê? Né? Tem um outro relato aqui que diz muito sobre isso. Meu ex-abusivo, no início, era um príncipe, um homem da minha vida. Depois ele conseguiu me afastar dos meus amigos, já começou a me controlar. A cada briga, a chantagem emocional era tão grande que a culpa era sempre minha. Ou seja, ele se fazia de príncipe, né? Ele era maravilhoso. E aí você começa a depender emocionalmente dessa pessoa que cuida de você, que te encanta, que te protege, que te ama. E aí ela começa a te controlar, ela começa a te afastar dos seus amigos, né? Ela começa a dominar a sua vida a ponto de você se sentir culpada por não ser o suficiente para essa pessoa. Porque você nunca é suficiente pro abusador. Ele sempre quer mais. Nunca tá bom, tá? Nunca tá bom pra ele. Ele sempre quer mais de você. E aí ele começa também a trabalhar em cima das outras pessoas, né? De que ninguém é seu amigo, de que ninguém te ama, só ele te ama, só ele te quer, só ele quer seu amigo, que você não vai conseguir ninguém. E isso acaba afetando a nossa autoestima. Difícil é entender por que as mulheres não conseguem enxergar isso dentro do relacionamento, né? A dependência, né? O como eles conseguem dominar emocionalmente a vítima.
A gente tem casos de famosos agora, né? De vídeos, de situações que aconteceram que a gente às vezes se pergunta, cara, não é possível. Essa pessoa tava matando a outra ontem e hoje ela tá dizendo que perdoa. Perdoar é muito difícil. É muito difícil. Principalmente quando você tem um relacionamento com um abusador. Perdoar é bem complicado, né? Mas vou ler aqui um outro relato pra gente falar mais um pouquinho. Então, tava vendo aqui mais um relato, né? Meu ex-abusivo queria constantemente acessar e analisar minhas redes sociais, ler as conversas, pedia pra eu mandar print de mensagem de quem ele não gostava. Vivia dizendo que eu traía ele porque não dava acesso livre ao meu celular, monitorava minhas curtidas e questionava o motivo. Então, isso também aconteceu comigo. Na verdade, como eu tinha saído de um relacionamento e o meu ex estava com outra pessoa, acaba que bate na gente aquela necessidade de provar que a gente também tá bem, que a gente tá feliz, e eu queria mostrar isso nas minhas redes sociais. Mas o abusivo, ele não queria postar, né? Ele não queria aparecer, mas ele queria me controlar. Ele queria saber se eu falava com meu ex, ele queria rasgar as minhas fotos, as minhas coisas antigas, e eu tinha acabado de sair de um relacionamento de 11 anos. E essa pessoa não tinha nenhum mês na minha vida e já queria fazer todas essas coisas, ter todas essas atitudes. E o engraçado é que eu sabia que as coisas estavam erradas, né? Eu sentia que as coisas estavam erradas e eu não conseguia enxergar por conta do momento que eu tava vivendo. É muito importante que a gente escute o nosso coração, né? Por mais que a gente, não era o meu caso, mas por mais que a gente ame, que a gente gosta, no fundo, quando dói, o nosso coração, ele deixa claro que não é pra gente estar vivendo aquilo, porque amor não dói, tá? Amor não machuca. Amor não acaba com a gente. Amor não faz a gente emagrecer quilos, ficar horrível, cheio de olheiras, ou engordar muitos quilos, né? Tanto perder quanto ganhar muitos quilos, né? De forma exagerada. Amor não faz isso com a gente, tá? Então, vou ler mais um relato aqui. Meu ex me ligou, me chamando de puta biscate, porque eu saí com um amigo meu pra comer sushi. Gente, então, todos esses relatos, né, as pessoas que já viveram relacionamento abusivo, elas já passaram por uma dessas coisas ou várias dessas coisas. Mesmo quando o cara não te bate, se ele controla a sua roupa, se ele implica com seus amigos, com a sua família, né, principalmente com a sua família, com as pessoas que sempre te trataram bem, com as pessoas que sempre cuidaram de você, tá errado. Tem alguma coisa errada. Isso não tá certo. A gente precisa entender essas atitudes, separar, procurar ajuda de um psicólogo, de um psiquiatra, talvez, se for algo mais extremo necessário, procurar ajuda dos nossos amigos, porque as pessoas que estão de fora, elas conseguem identificar essas atitudes mais facilmente que nós. A gente tem alguns modelos de relacionamentos antigos, né, relacionamentos mais conservadores, que às vezes colocam a gente à prova dessas atitudes. A gente acha que algumas atitudes dessas são normais. Atitudes como mexer no celular, fiscalizar o celular. Não é uma coisa de mexer no celular. Uma coisa é você pegar o celular do seu namorado, da sua namorada, para poder verificar, para poder fazer uma ligação, para poder ver uma foto de vocês dois juntos, enfim, não para você fuçar o que tem ali. Isso não é normal, isso não é sadio. Se isso acontece no relacionamento, é porque não existe confiança. E quando não existe confiança, não existe nada. Porque para você viver a dois, é necessário que você confie no outro. E você respeite o outro, tá? Você só olhar e procurar já é um indício abusivo, de você ter um ciúme abusivo. E isso precisa ser tratado. Mas principalmente quando você acompanha e rastreia todos os passos do seu par, né? Da pessoa que você se relaciona, isso vai muito mais do que um simples ciúme. E isso é muito perigoso.
Então, assim, eu tenho propriedade para falar sobre esse tipo de assunto. Já passei por esse assunto. É um assunto muito delicado. A gente não sabe o que tá vivendo. A gente só consegue identificar, às vezes, no final do relacionamento, que aí é quando a gente começa a tomar coragem de sair, né? Normalmente o abusador, ele ameaça, ou quando ele não ameaça, ele faz a besteira e depois pede desculpa e chora e diz que se arrependeu e que não vai fazer de novo. Só que ele faz pior, ele te deixa pior da próxima vez. Eu tive muito medo de morrer nesse relacionamento. Ao decidir sair desse relacionamento, eu fiquei de 2 a 3 meses tentando sair. Então foi um relacionamento de aproximadamente 6 meses, mas em que 2 a 3 meses eu tava tentando sair desse relacionamento e eu não conseguia. Essa pessoa, ela já tava praticamente envolvida não no meu círculo social, porque eu não conseguia, né? Essa pessoa não queria fazer parte do meu círculo social, então acaba que eu me afastei dos meus amigos por conta dela. Mas ela já estava dominando toda a minha rotina. E isso é muito perigoso. E aí, assim, eu tive muito medo de acontecer alguma coisa comigo, dessa pessoa tentar fazer alguma coisa comigo. Mas graças a Deus eu consegui sair desse relacionamento. E aí eu digo pra você, se você não tem coragem, mas você já tá sentindo uma dessas coisas, né? Procura ajuda, procura uma amiga, procura a mãe. Coloca na sua cabeça que você não merece isso. A gente não merece ser tratado mal, a gente não merece ouvir xingamentos, né? Como eu falei, eu tive um relacionamento durante 11 anos e eu nunca ouvi um palavrão. Essa pessoa nunca me chamou de qualquer nome aí que você possa imaginar, como a gente leu aqui no relato, né? Chamando de puta, de vagabunda. Eu nunca ouvi uma palavra dessa. E nesse relacionamento de 6 meses, onde a pessoa não tinha noção do que era a minha vida, do que eu já tinha batalhado, do que eu já tinha feito, do que eu já tinha conquistado, eu ouvi essas palavras. E ninguém merece ouvir isso. Ninguém merece. Nem mesmo o cara que tá com você há 20 anos. Se ele do nada surtou e resolveu te chamar disso, opa, tem alguma coisa errada. Alguma coisa que não está certa, alguma coisa que não deveria ser assim. Então, não precisa te bater, não precisa te espancar. Esse é o extremo, né? Esse é o extremo do negócio. Mas mesmo assim tem mulheres que passam por isso todos os dias. Então, se ele só te xingou, se ele só brigou por causa da sua roupa, se ele só reclamou de um amigo seu, se ele mexeu no seu celular, se ele jogou seu celular longe, se ele gritou, todos esses pontos precisam ser vistos. E eu sei que pra dar um basta sozinha não dá, às vezes é muito difícil, eu sei. Me coloco nesse lugar de fala justamente por isso, porque antes eu imaginava que não seria possível uma mulher estar vivendo aquilo ali e deixar aquilo ali acontecer. Mas eu sei que é difícil sair, então peçam ajuda, né? A gente tá aqui, não só nesse canal, mas vocês têm amigas, vocês têm familiares. A gente tá aqui justamente pra falar sobre esses assuntos. E qualquer coisa que vocês quiserem falar, vocês podem mandar pelo comentário. A gente grava um novo vídeo com novos relatos, com histórias de vocês, pra gente realmente poder debater e se ajudar, tá bom? Esse é essa é a missão, assim, essa é a razão pelo qual eu tô aqui gravando esses vídeos. Não é pra aparecer, não é pra contar minha história, não é pra falar o nome de ninguém. É pra gente se ajudar. Nós somos amigas e a gente precisa estar juntas para que todas essas coisas, todo esse feminicídio, toda essa violência contra a gente diminua. Então a gente precisa estar junto. E mesmo que a gente não esteja junto fisicamente, é preciso a gente estar junto virtualmente, para que a gente se ajude. Então, quem precisar de ajuda pode me chamar para conversar, pode mandar um comentário. As redes estão abertas pra gente fazer isso mesmo, tá bom? Obrigada. Beijos.